Deixa eu ver quem é que está aqui. Deixa eu dar um bom dia para geral. Bom dia, Gi, Giovana Ávila, Giovana Carvalho, temos mais uma Giovana Pereira. O Gu, a Luana, o João, a Laura, a Luísa, a Pan, a Paula. Bom dia para todo mundo. Gente, eu falei com o Sr. Giba e ele está revendo com vocês. Bom dia, Pan. Ele está revendo com vocês os Enems, né, anteriores. Aí eu pensei assim, ó, bom dia, Gigi. Eu pensei, bom, a gente pode... Eu comentei com ele, né? Bom, eu posso seguir nessa linha aí. Mas eu acho interessante, principalmente para quem é aluno já do conceito há mais tempo, vocês verem uma parte do conteúdo que não foi vista comigo, assim, só para a gente ter dois pontos de vista, né? Sobre o enfoque do conteúdo com o Giba e comigo. Então, eu vou fazer o que com vocês hoje, a partir de hoje, né? Eu vou começar a revisar alguns conteúdos que são os mais frequentes, tá? Então, revisar com um slide. Depois a gente faz exercício. Mas, até para assim, ó, refrescar a memória de vocês, tá? Eu sei que talvez os mais novos, né, preferem fazer mais questões, tal, porque não tiveram muito tempo para estudar. Mas vai ser bom para vocês também, porque, né, às vezes é um detalhe que falta na questão e a gente acaba perdendo ela, tá? Então, deixa eu só compartilhar aqui minha tela com vocês. E aí a gente vai revisar. Vou começar com a citologia, tá? A gente vai fazer uma revisão de citologia. De membrana plasmática. Deixa eu só achar aqui essa aula agora, que eu editei ela agora há pouco. E aí, deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que sei onde que tá. Tá dentro da pasta revisão Enem. Cadê? Vocês tinham que dar uma olhada na minha área de trabalho, pessoal. É muita coisa. Mas eu sei que tá por aqui em algum lugar. Aqui, achei. A gente vai começar pela bioquímica, desculpa, tá? Não é pela citologia. A gente vai começar pela bioquímica. Aí, citologia é o próximo conteúdo. Vocês viram as duas com o professor Giba, tanto bioquímica quanto citologia, tá? Então, deixa eu só abrir aqui, né? Bom, a revisão é a mesma revisão que eu faço para a galera do grupo. Então, né, vocês vão ser contemplados aí com uma aulinha de revisão bem aprofundada até, de uma certa forma. Deixa eu compartilhar aqui uma janela com vocês. Me digam se vocês conseguem enxergar aí no modo tela cheia. Tá todo mundo vendo no modo tela cheia? Sim? Sim. Tá, obrigado. Então, olha só. Quando a gente revisa bioquímica, a gente separa a bioquímica. Lembra quando vocês estudaram química, né? Química, sem ser bioquímica, química normal? A química normal, né? Na química orgânica e na química inorgânica, né? Então, a gente vai fazer exatamente essa mesma divisão dentro da bioquímica. A parte das substâncias inorgânicas, que é a água e sais minerais, e a parte das substâncias orgânicas, que são as biomoléculas, tá? Hoje, a gente vai matar essa charada aí de substâncias orgânicas e inorgânicas. Porque como é uma revisão, eu não vou ficar batendo muito na tecla. Vou, né, ir tocando. Se em algum momento alguém cair da carroça, a gente para, dá uma freada, junta de novo e segue o baile, beleza? Então, vamos lá. Olha só. Quando a gente fala em água, né, substâncias inorgânicas, a gente tem água e sais minerais. A água, ó, acompanha aqui pelo gráfico. A água é a substância mais abundante de todos os seres vivos do planeta. Tá? De todos os seres vivos do planeta, se a gente for pegar a nível celular, tecidual, órgãos, sistemas ou até mesmo organismo, a água é a substância mais abundante. Ela varia, né, entre 75% a 85% no corpo do indivíduo, dos organismos em via de regra, com alguma variação para mais ou para menos em menor escala. Por exemplo, a gente vai ver casos de lagartixa no deserto que tem um pouquinho menos de 60% do corpo de água. Ou casos da mãe d'água, né? Dos quinidários lá, da mãe d'água ou da água viva, que é 98% de água na composição corpórea. Então, é variável, mas em via de regra, a maioria dos organismos, a concentração de água vai variar entre 75, 70, um pouco mais, um pouco menos, mas vai estar girando em torno disso, tá? Isso de água. E o resto da composição das células, principalmente no que diz respeito aos seres humanos, tá? A gente tem uma boa parte de proteína, de 10 a 15%, então logo, a proteína é a substância orgânica mais abundante dos seres vivos.
A água é a substância inorgânica mais abundante de seres vivos, isso é interessante de saber. A gente vai ter uma pequena porção de 2 a 3% de lipídios, uma porção menor ainda, né, cerca de 1% de açúcares, ácidos nucleicos, DNA, RNA e as outras substâncias, por exemplo, vitaminas, sais minerais, tá? Vão estar aqui dentro de 1%. Então, uma composição baixa, né, se comparado com água e outras substâncias, beleza? Bom, aqui tá basicamente quase tudo que eu descrevi aqui nessas figuras para vocês, tá? Então, ó, a água é a substância mais abundante do meio, né? Representa de 75% a 85% da composição dos seres vivos. Foi provável, né? Porque provável, porque a gente ainda não sabe, local de ocorrência dos primeiros seres vivos do planeta. Então, de acordo com as origens, das teorias de origem de vida, a gente acredita que o primeiro ser vivo foi uma bactéria fermentadora que viveu lá nos oceanos e mares primitivos, isso há cerca de 3,8 bilhões de anos atrás. Tá? Tanto é a prova disso, que provavelmente a vida teria surgido na água, que quando a gente vai buscar vida em outros planetas, a primeira coisa que a gente busca é achar água, né? Já foi visto que tem água em Marte, por exemplo, então é muito provável de que possa existir alguma forma de vida em Marte, porque lá tem água, tá? Nas regiões tropicais, onde chove muito, os rios são abundantes. Formam-se densas florestas com diversidade de quantidade de seres vivos bem grande. Então é aquela coisa, se a gente fosse planificar o mapa, na região tropical, né, próximo da linha do Equador, é onde eu tenho maior incidência de sol, logo eu tenho mais quente. Se é mais quente, eu tenho maior evaporação da folha, né? Aquele lance de rios aéreos, acho que o professor Samuca fala muito disso. E aí chove mais. Óbvio, o regime de chuva nos trópicos é muito maior do que o regime de chuva abaixo, né, dos trópicos, tá? Então, né, aqui a gente vive numa região subtropical. Nessa região a gente vive períodos de estiagem, né? Não chega a ser seca intensa, mas de estiagem, tá bom? E obviamente no deserto, por não ter água, tem vida. Onde tem mais água, tem mais vida. Onde tem menos água, tem menos vida. É uma relação direta, tá? O que mais que a gente precisa saber? Bom, vamos para a parte química das propriedades agora da água. Todo mundo já deve ter ouvido falar na famosa fórmula da água, né? Tem até um filme que falou sobre isso. A fórmula da água, H2O, né? Está aqui à disposição dos átomos. Um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Pessoal, vamos lembrar aí. O oxigênio está em qual grupo da tabela periódica? Me respondam aí. Pode ser no chat ou pode ser abrindo o microfone. Qual grupo que ele está na tabela periódica? Sem enrolação. Gente, foi uma pergunta. O oxigênio está em que grupo da tabela periódica, pessoal? Vou dar opções. 14, 15, 16, 17 e 18. Vai. 16. 16. Quem é que falou isso? Gi Carvalho. Ô, Gi, então ele tem quantos elétrons na última camada de hidrogênio? De hidrogênio. Última camada de valência? 6. 6, né? Tá. Vamos, ô, Gi, segue comigo aí. Abre teu áudio. Tu concorda comigo que para ser um gás nobre tem que ter 8 elétrons na última camada de valência? Sim. E para ser gás nobre... Hã? Aí ele tem que fazer 2 ligações. Isso, exatamente. Então, o oxigênio está no grupo 16, se ele fizer mais 2 ligações, ele atinge aquela estabilidade. Ele fica com 18, né? Ele fica com 8 elétrons no último camada de valência. E é exatamente o que acontece aqui com a água, ó. Ela tem 6 elétrons, deixa eu até desenhar eles aqui para vocês, ó. Né? Opa, a gente tem 6 elétrons aqui, ó. Deixa eu botar ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, olha o que acontece. Como o hidrogênio está no grupo 1 e tem 1, no somatório, na nuvem eletrônica, a gente vai ficar com 6 mais 2, 8. Então, a água, ela é a substância mais estável do planeta Terra. Por isso que ela é tão abundante. E aí, há aquele compartilhamento eletrônico aqui, né? Ó, e esse compartilhamento eletrônico aqui também. Ô, Gi, abre teu áudio aí para mim de novo. Oi. Tá, olha só, Gi. Se eu tô te falando assim, Gi, essa molécula de água, né, que vai fazer 2 ligações com os hidrogênios ali, e entre os hidrogênios e o oxigênio, eu vou ter aqui, Gi, ó, deixa eu só pegar aqui minha... Opa, deu. Eu vou ter aqui, ó, um par de elétrons que não está se ligando e um par de elétrons que não está se ligando. Concorda comigo? Sim. Esses pares eletrônicos que não estão se ligando vão conferir qual propriedade para a água que é fundamental para ela? Polar.
Exatamente. Vai ter uma polaridade, né? Então, olha o que acontece aqui, ó. A água é a substância polar. Por quê? Porque eu tenho justamente dois pares de elétrons, isso aqui é o símbolo de elétrons, não ligantes, né? Eu tenho dois pares de elétrons não ligantes. E o que acontece com esses pares eletrônicos não ligantes? Olhem para mim agora, ó. Olhem para mim, todo mundo. Esse par eletrônico não ligante, vamos supor que a minha cabeça seja o oxigênio e as minhas mãos sejam átomos de hidrogênio, tá? Era para ter essa disposição assim, linear, ó. Mas como esse par eletrônico, que pode ser representado aqui pelas minhas lindas orelhinhas, não estão se ligando, eles exercem influência sobre esses outros que estão se ligando. E aí a água faz assim, ó. Ou seja, por que a água é polar? Porque estes pares eletrônicos não ligantes exercem uma força de repulsão sobre os pares de elétrons ligantes que estão aqui, ó. Esses que não estão ligando repulsam, repelem, afastam esses que estão ligando, formando uma polaridade. Por isso que a água vai formar um polo negativo, né? Se a gente dividisse ela ao meio, assim, ó, eu vou ter lá um polo negativo, que é com esses dois pares de elétrons não ligantes, e um polo positivo, que é com esse par de elétron ligante. Por isso que em alguns casos pode dizer que a água é um dipolo, né? Tem dois polos. E aí forma a propriedade mais interessante da água, que é a propriedade polar. Então, olha que interessante. Deixa eu só apagar essa escalada toda. Uma coisa legal, a água era para ter essa disposição eletrônica aqui, essa disposição geométrica, ó, o hidrogênio, ligação, oxigênio, ligação, hidrogênio. Era para ter isso. Por que não tem? Por que o jeito dela é para baixo? Bom, a gente já aprendeu. Por esse par eletrônico, né? Então, isso aqui seria a geometria linear da água, mas ela não é. E essa aqui é a geometria angular da água, tá? Então, agora, a partir de agora, a água tem uma geometria angular, tá? De 104,5 graus. É o ângulo que forma entre essas ligações de hidrogênio aqui. Beleza? Olha que doido. Aqui eu tenho uma molécula de água, tá? Aqui uma molécula de água. Se ligando, em média, a outras 1, 2, 3, 4. Às vezes uma molécula de água se liga a 4, às vezes uma molécula de água se liga a 3. Tem um cachorro muito chato aqui, latindo, na vizinhança. Mora numa praça, né, pessoal? Deixa eu baixar aqui o vídeo, peraí, só um pouquinho. Acho que agora deu uma melhoradinha, tá? Eu morro de calor. Em média, a água, vou botar aqui, ó. A água, em média, se liga a outras 3,5, né, moléculas de água, tá? Isso aqui é uma média, óbvio, né? Às vezes está ligado a 4, às vezes está ligado a 3, então na média 3,5. E olha que doido. A ligação dos hidrogênios que formam a água com o oxigênio é uma ligação covalente, né? E a ligação da molécula de água com outras moléculas de água é uma ligação do tipo ponte de hidrogênio. Então, as águas se ligam em si através da ponte de hidrogênio, que é uma ligação forte, né? É uma ligação forte. Tá? Eu sei que isso é química, né? Mas vocês têm que saber disso para a prova de biologia, porque eu já vou falar das funções químicas, né? Químicas não, bioquímicas / biológicas, tá? O que eu quero que vocês entendam com essa explicação que eu acabei de dar? Pelo fato da água ser uma substância polar, ela tende a ser chamada de solvente universal. O que significa chamar água de solvente universal? Significa dizer que a grande maioria das coisas que a água entra em contato, ela vai se ligar. Uma dica para vocês. Toda vez que a prova exigir que vocês saibam se uma substância é polar ou não, a resposta que tu tem que ter na ponta da língua é: essa substância que eu quero saber se é polar ou não, ela se liga com a água? Se a resposta for sim, a água é uma substância polar. Desculpa, a substância em questão é uma substância polar.
Se a resposta for não, a substância não é. E aí vocês podem pensar, a grande maioria das coisas que a gente consome no nosso dia a dia, que a gente tem contato, se misturam com água, né? Ó, o café se mistura com a água, o ácido clorídrico, que a gente pode usar lá para botar na nossa piscina, vai se dissolver na água. O cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha, vai se dissolver na água. O vinagre, que é o ácido... Qual é o nome do vinagre mesmo? Ácido acético, lembrei. Ácido acético vai se dissolver na água, que é o vinagre. E por aí vai, né? O que não se dissolve na água, então? Óleos, gorduras, né? E alguns hidrocarbonetos. Então, gasolina, isso, aquilo, mas não sei o quê, né? Que é a parte mais da química orgânica. Isso não vai se dissolver. Mas as substâncias inorgânicas, em via de regra, a maioria delas se dissolve, tá? Bom, quais são as propriedades biológicas agora que eu acho interessante? A gente lembrou das físico-químicas e agora eu vou falar das biológicas. A mais interessante de todas pra gente é essa aqui, ó, que é a capilaridade. O que é a capilaridade mesmo? É a capacidade da água de formar capilares, né? Então, a capilaridade vai juntar duas forças, que é a coesão e a adesão. Soro, o que é coesão e adesão mesmo? Eu esqueci disso. Coesão é a força de ligação da água, vou botar assim, ó, água, H2O, com H2O. Ou seja, a coesão é a força de ligação da água com ela mesma. E a adesão, deixa eu botar aqui para baixo, ó. A adesão é a força de ligação da água, H2O, barra outras substâncias. Tá? Isso é a força de adesão. Então, graças à capacidade da água se ligar com ela mesma e com outras substâncias, é que a gente tem o fenômeno da capilaridade. E esse fenômeno da capilaridade explica, dentre outras coisas, explica o transporte de substâncias. Por exemplo, dentro lá dos vasos condutores de seiva no xilema. Olha aqui que experimento interessante, ó. Quanto mais fininho é o tubo, ou seja, quanto menor é a espessura do capilar, mais a água tende a subir na parede do tubo. Tá vendo? Que doido, né? Ó, peguei um canudinho grande, coloquei aqui tá o nível da água, ele sobe isso aqui, ó. Né? Ele subiu esse tamanho aqui. Peguei, aqui tá o nível da água. Peguei um canudinho menor, olha o tamanho que ele já sobe mais. Peguei um canudinho mais fino ainda, olha o tamanho que ele já sobe mais ainda. Tá, e se você pegasse um canudinho ultra fino, tipo assim, nível celular, que é o caso das plantas, Xilema e Floema, aí ele vai subir, por exemplo, numa sequoia a 110 metros de altura, tá? É o tamanho, mais ou menos, que a água percorre saindo lá da raiz de uma sequoia até lá o topo da folha, tá? Então, esse é o fenômeno de capilaridade. Um outro fenômeno importante é o tensão superficial. Olha aqui, ó. Graças à capacidade da água de suportar peso, né, par de ação e reação, lá das leis de Newton. Eu empurro alguma coisa me empurra. O navio empurra o mar empurra o navio, por isso que ele flutua. Claro que tem uma proporção de pressão versus área, né? A área tem que ser suficientemente grande para que a pressão inversamente, diretamente, não, peraí, menor a área, maior a pressão. A pressão inversamente proporcional à área. Então, quanto maior a área, menor a pressão, né? É assim que acontece. Aqui, ó, esse mosquitinho consegue flutuar na água. Por quê? Porque ele tem uma área grande, logo a pressão que ele exerce nas patas é menor, ele empurra a água e a água empurra ele de volta, por isso que ele consegue boiar, tá? A tensão superficial, nada mais, nada menos do que a capacidade da superfície da água, tá? De suportar carga. Carga que eu tô falando é peso, não é carga elétrica, tá? Beleza. Aqui
eu trouxe para vocês também uma representação simplificada da capacidade de ionização da água. Então, a água tende espontaneamente a liberar íons de H+, e OH-, né? É como se eu tivesse lá a molécula de água, HOH, então H1, H2O. E aí, por exemplo, com a ação da luz, né, através do fenômeno que a gente chama de fotólise, ocorreria a quebra da ligação, onde eu liberaria íons de hidrogênio e hidroxilas, né? E aí o que acontece? Quando isso daqui se ligar, por exemplo, com substâncias de carga negativa, vai formar ácido. Esse aqui é o ácido clorídrico. Quando isso aqui se ligar com substâncias de carga positiva, vai formar base, né? Hidróxido de sódio. Então, eu fiz aqui a dissolução ou a dissociação através do processo de ionização da água. Aí vocês sabem que, de acordo com o ácido e base de Lewis, né, substâncias que tendem a liberar íons de H+ são ácidas e substâncias que tendem a liberar íons de OH- são básicas, tá? A água, em via de regra, é o divisor de águas, digamos assim, né? Ela está bem no meio ali, tá? Então, a água naturalmente tende a sofrer o processo de ionização, tá? Reações de água. E aí, já entrando, né, para a parte final das substâncias inorgânicas, que é a água, e daqui a pouco a gente já vai entrar nas substâncias orgânicas, tá? Olha só que doido. Aqui, por exemplo, faz de conta que vocês não lembram ainda, a gente vai ver isso, tá? Mas aqui eu tenho um aminoácido, sei lá, vou dar um nome para ele, que é a metionina, tá? Que a gente simplifica pelo radical meti. E aqui a lisina, que a gente simplifica pelo radical lis. Então, quando eu tenho o aminoácido metionina se ligando ao aminoácido lisina, vai acontecer de o OH, né, o H- se ligar com H+, liberando água, ó. Aí eu tenho lá, né, a ligação desses dois aminoácidos, tá? Eu tenho uma ligação covalente do tipo ligação peptídica, né? Lembra disso? A ligação peptídica nada mais é do que a ligação entre dois peptídeos, dois aminoácidos. A gente chama isso de reação de condensação. Ou, como eu prefiro chamar, é uma síntese por desidratação. Isso aqui é a mesma coisa, né? Que uma síntese por desidratação. Isso é doido. Olha só. Toda vez que tu faz proteínas dentro do teu corpo, né, ligando aminoácidos, tu vai liberar água. Essa água, obviamente, fica retida nos nossos tecidos, porque a água é muito importante pra gente. Tá? Tá, e se eu quisesse ligar mais um aminoácido aqui, sei lá, a valina, né? A val. Se eu quisesse ligar mais um, a mesma coisa, ó. OH-, H+, iam se ligar, liberando água, e eu ia ter uma met-lis-val. Né? Eu ia ter uma proteína de 3 aminoácidos. Não chega a se chamar de proteína, né? Mas eu poderia pegar lá a insulina, que tem 50 e, acho que se não me engano, é 56 aminoácidos, tá? E aí, eu liberaria em cada ligação, se eu tenho 56 aminoácidos, eu vou ter 55 ligações. Liberando os 55 moléculas de água. Tá, e se eu quisesse quebrar uma proteína só? Vamos supor que eu peguei essa proteína, ó, metilisval, lá, ó. Metionina, lisina e valina. Metionina, lisina e valina. Tá lá ela, e eu quero quebrar. Basta eu devolver água para o sistema. Então, se eu sintetizo, se eu formo por desidratação, retirando água, eu quebro acrescentando água, quebra por hidrólise. De novo, síntese por desidratação, quebra por hidrólise. Tá? E aí eu quebro, separo, né? Met-lis-val, separo ali a met-lis da valina. Aí eu vou ficar com met-lis para um lado e valina para o outro. E eu quero separar agora met-lis, quebro de novo, boto mais água, enfim. Se eu quiser quebrar moléculas de proteína, por exemplo, no meu corpo, eu tenho que fornecer água para o sistema. Tá? Isso é muito importante vocês saberem. E aí uma informação. Todas as biomoléculas, todas as moléculas orgânicas são formadas desse jeito. Todas elas que são poli alguma coisa. Polipeptídeos, polissacarídeos, que é, né, polipeptídeos, vários peptídeos, uma proteína. Polissacarídeos, vários açúcares. Lipídios também, tá? Polilipídios, né? Várias gorduras, digamos assim, também da mesma forma. Então, toda vez que eu quero juntar aminoácidos para formar proteína, eu dou água. E toda vez eu perco água, melhor dizendo, e toda vez que eu quebro, que eu quero separar as ligações, eu forneço água.
Isso vale para proteína, vale para gordura e vale para açúcar, tá? Só para vitamina e DNA que não vale. Aí é um outro esquema de ligação, beleza? Fase de metabolismo. Reação anabólica e reação catabólica. Isso aqui é bem interessante, né? O que é um anabolismo? O cara que usa hormônio anabolizante, a menina que usa hormônio anabolizante, que quer crescer. Eu pego moléculas simples, pequenas, eu pego lá o menino, a menina que tem lá o famoso chassi de grilo, né, bem magrinho, e transformo lá em bombadão fedorento, né? Todo mundo bombadão fedorento lá. Como? Por exemplo, na fotossíntese, tá? A gente não faz fotossíntese, a gente toma hormônio esteroide para que isso aconteça, mas as plantas plantam feijão e tem lá um pé de feijão gigantesco. Como? No caso das plantas, que é a fotossíntese, ela vai pegar CO2 do ar atmosférico e mais a água do solo, né, através das raízes. Deixa eu só puxar isso aqui para cima. E vai, né, fazer lá moléculas complexas, que são açúcares. Por exemplo, C6H12O6. Para quem não lembra, essa é a forma química da glicose, né? Beleza. Peguei uma coisinha que tinha um carbono, né, um CO2 e uma água, e transformei com 6 carbonos, 12 águas, entendeu? Multipliquei por muitos. Então, quando eu pego moléculas simples, absorvo energia, que no caso das plantas é a luz, para transformar em coisas grandes, tipo assim, tu largou farinha, leite, ovos, botou no fogo e virou um bolo, né? Absorveu energia na forma de calor lá do forno e virou um bolo. Tu está fazendo uma reação anabólica. O exemplo clássico é a fotossíntese. Tá, e o ser humano não faz isso, né? Tá, e os seres humanos, o que fazem? Eles pegam um bolo pronto, ou a planta, ou o legume, ou uma fruta, que é a glicose pronta, que está aqui, que é uma molécula grande, né? Vamos botar ela aqui do lado de novo, C6H12O6, e eu quebro para que isso libere energia para mim. Em animais, a energia é liberada, planta também, né? Na forma de ATP, tá? E aí eu libero moléculas menores, por exemplo, essas duas aqui, CO2 e água. Entenderam? Então, olha só. O que eu estou fazendo? Num processo, eu pego CO2 e água, absorvo energia e formo glicose. De novo, pego o CO2 e água, absorvo energia e formo a glicose. No outro processo, eu pego a glicose e libero moléculas menores, por exemplo, CO2 e água e energia. Então, a diferença está aqui, né? Eu uso energia em moléculas pequenas para formar a glicose. Processo de fotossíntese e reação anabólica. Aqui não. Eu uso a glicose formada liberando energia em moléculas simples, né? Que é CO2 e água, tá? Nesse caso, a gente chama de respiração celular. Planta, qual que faz? Fotossíntese, respiração celular ou os dois? Respondam para mim aí. Tenho certeza que vocês vão bugar nessa. Plantas fazem respiração celular, fotossíntese ou os dois? Boa, Gi. Parabéns. Muito bem. E os animais? Fotossíntese, respiração celular ou os dois? A respiração. Boa também. A Laura botou ali, respiração. Isso aí, respiração, Gu. Beleza. Parabéns, gurizada. É isso aí, tô gostando de ver. Tá? Ô, senhor, tem algum outro nome para reação anabólica? Tem. Como ela está absorvendo energia, a gente pode chamar de uma reação endotérmica, né? Endotérmica. Ou endorgônica. Tá? E aqui, como está liberando exotérmica, ou exorgônica. Tá? Beleza. Próximo. A concentração de água varia nos organismos de acordo com a sua espécie, de acordo com a sua idade e também de acordo com a taxa metabólica do indivíduo. Ou seja, a gente vai ter espécies que têm menos água do que outras. Um exemplo de espécie que tem pouca água é espécie que vive no deserto. Tá? Por exemplo, um réptil, né? Um lagarto do deserto. Espécies que têm muita água. Por exemplo, a água-viva. Né? 98% da água-viva é água. Olha lá, fungos, 83%. A gente, né, varia em torno disso aqui, no somatório geral. Beleza, idade. A idade é uma relação inversamente proporcional à concentração de água. Então, olha só, quimicamente eu vou escrever essa frase.
quanto maior a idade, menor a concentração de água. Isso é meio óbvio, por isso que o vô da gente fala pra gente levar um casaco sempre. Porque o vô da gente sempre sente frio, porque tem menos água no corpo do que a gente. Nós, enquanto jovens, temos mais água no corpo do que o vô que é idoso já, né? Já é uma pessoa mais vivida, mais experiente, tá bom? Né? Quem é que tem mais água, um bebê ou uma pessoa de 80 anos? Não é quem tem mais água, mas quem tem uma concentração de água maior por célula. Um bebê, tá? Quem é que tem menos? Um idoso. E aqui é a taxa metabólica, né? A taxa metabólica é o seguinte, ó. Quanto maior a taxa metabólica, maior é a demanda de água, né? Ou seja, quem é que precisa mais de água? Vocês que estão agora aí me assistindo ou alguém que está correndo uma maratona? Ah, Sor, eu acho que eu. Não, né? A pessoa que está correndo maratona, o metabolismo dela está lá em cima, o batimento cardíaco está alto, movimentos ventilatórios, frequência, tudo lá em cima, então essa pessoa precisa de uma quantidade de água maior. Quanto maior a taxa metabólica, maior a demanda bioquímica. Então a idade é inversamente proporcional, o metabolismo é diretamente proporcional. Beleza? E por último, para finalizar essa parte de íons e águas minerais e substâncias orgânicas, desculpa, para finalizarmos a parte de substâncias inorgânicas, que é água e sais minerais, eu trouxe uma tabelinha aqui, que é do livro de vocês, né, do Farias Brito, com os principais íons. Eu vou falar só de 5 que são os principais, tá? Em primeiro lugar, em primeiríssimo, está ele, o cálcio. É o cara mais importante dessa tabelinha aqui, tá? É ele que mais cai em prova. Em segundo lugar está o ferro, tá lá ele lá em cima, lá, ó, ferro, tá? Em terceiro lugar tá aqui, ó, o fósforo. Aí em quarto eu vou botar empatado esses dois, porque eles são basicamente Ctrl+C e Ctrl+V um do outro, tá? Esses dois aqui vão estar empatados em quarto lugar. E em quinto vou botar o iodo, tá? Por causa do bósforo endêmico que já caiu no Enem. Então vamos a eles. Cálcio. Eu quero que tu lembre de cálcio e quando tu for pensar em cálcio, deixa eu só tirar. Deixa eu só botar aqui para vocês, que vocês apareçam no chat para mim. Aqui. Tá, agora só vou reduzir aqui. O cálcio ele está envolvido em 4 processos biológicos muito, muito, muito importantes. A saber, o cálcio participa do processo de contração muscular, não relaxamento, e sim a contração. Primeiro processo, contração muscular. Segundo processo, transmissão de impulso nervoso. Então, para que tu pense, fale, para que tu te movimente, né, para que o teu coração bata, tem que ter lá o sistema nervoso central mandando informações para o sistema nervoso, para os órgãos, para os músculos efetores, para que ocorra o processo que o sistema nervoso está mandando. Então, para que haja transmissão do impulso nervoso, tem que ter lá a liberação de vesículas de cálcio na fenda sináptica, né, para causar a despolarização da membrana, e aí tem a propagação do impulso. Então, ó, contração muscular, transmissão do impulso nervoso, coagulação sanguínea, lá na cascata de coagulação, protrombina, trombina, fibrinogênio, fibrina. Eu tenho que ter o cálcio na conversão da protrombina em trombina. Então, contração muscular, transmissão do impulso nervoso, coagulação sanguínea e, por último, mas não menos importante, eu diria que até mais importante, né, porque tem várias doenças, e ossos, né? Então, quanto mais idoso a gente fica, quanto mais velho, menor é a absorção de cálcio. Então, com isso, a tendência é que o nosso osso fique mais frágil. Em alguns casos, até a avózinha cai e quebra um osso. Na verdade, a avó não caiu e quebrou um osso, né? Eu sempre falo isso. A avó estava lá na cozinha, a avó, o vô, fazendo alguma coisa, ela quebrou um osso da perna e aí cai. Então, a queda não causa a fratura, é a fratura que causa a queda. É muito doido isso. E aí, a gente tem uma doença chamada osteoporose, que é maior, existe uma maior predisposição nas meninas, por causa da falta de absorção de cálcio. Tem a ver diretamente com a vitamina D lá, que é o calciferol, que auxilia na absorção de cálcio. E aí tem, né, N doenças em relação a isso. Tá? Então, ó, cuidado com o cálcio. 4 coisas muito importantes a saber novamente. Primeiro, o cálcio atua diretamente na contração muscular. Segundo, transmissão do impulso nervoso. Terceiro, coagulação sanguínea. E a quarta é formação de dentes e ossos, tá?
Isso para cálcio. Vamos para ferro agora? Bom, o que eu preciso saber de ferro, senhor? Cara, o ferro ele é fundamental porque é ele que vai lá na tua hemoglobina ao oxigênio. Então, o ferro está envolvido diretamente no transporte de gases. Obviamente, o oxigênio é mais importante, mas a gente tem também o monóxido de carbono e o dióxido de carbono. Então, o ferro, que está lá na hemoglobina, que está dentro da hemácia, então eu tenho hemácia, que é aquela célula anucleada, né, que a gente chama de glóbulo vermelho. Dentro dessa célula tem bilhões e bilhões e bilhões de proteína, chamada hemoglobina, que é aquela proteína quaternária. E em cada uma dessas hemoglobinas eu vou ter 4 grupamentos M, onde nesses grupamentos M eu vou ter o ferro. E o ferro vai se ligar ao oxigênio, ao CO2 e ao CO. Tá? Então o ferro é muito importante nos transportes gasosos do nosso corpo. O terceiro íon, e é importante também, é o fósforo. O que o fósforo vai estar envolvido? Cara, o fósforo é fundamental para a transmissão das características hereditárias, porque ele compõe o DNA e RNA. Quando a gente fala de DNA e RNA, a gente fala de ácido ribonucleico e ácido desoxirribonucleico, né? DNA e RNA. Tanto DNA quanto RNA vão ter os mesmos constituintes, variando apenas ali em algumas características. Então, os nucleotídeos que compõem o DNA e os nucleotídeos que compõem o RNA vão ter lá a sua pentose, que é aquele açúcar com 5 carbonos, a sua base nitrogenada, que é uma das principais coisas que varia de DNA para RNA, né? A saber, DNA Agnaldo Timóteo e Gal Costa, A com T, C com G. A com T, 2 ligações, C com G, 3 ligações. RNA, não temos o Timóteo, né? É a U, né? A adenina com uracila, através de 2 ligações, e guanina com citosina, através de 3 ligações. Então, essa é uma das principais diferenças. Mas, tanto em DNA quanto em RNA, a gente vai ter o grupo fosfato, né? O grupamento fosfato. Tanto DNA, RNA, quanto também no ATP, adenosina trifosfato. Então, DNA, RNA e ATP, DNA, RNA, moléculas responsáveis pela hereditariedade, e ATP, molécula responsável pela energia, nós vamos ter o fosfato. Além disso, o fosfato, junto com o cálcio, é um dos principais constituintes dos dentes e ossos. Lá no dente, eu vou ter a mineralização junto com cálcio e com fosfato, e no osso a mesma coisa, né? No osso eu vou ter hidroxiapatita e hidróxido de fósforo também, tá? Ácido fosfórico, desculpa. Então eu preciso do fósforo em dentes e ossos, DNA e RNA e também no ATP, para molécula energética. Foi? Sódio e potássio. Cara, primeira coisa, deixa eu até sublinhar isso aqui para vocês. Ó. Tanto o sódio quanto o potássio vão participar do equilíbrio hídrico, né? A entrada e saída lá, ó, equilíbrio hídrico de água nas células, tá? Eles também vão estar diretamente relacionados à bomba de sódio e potássio, lembra? Bomba de sódio e potássio, tá? Além disso, o potássio vai transmitir, né? A gente vai ter canais dependentes de sódio, canais dependentes de potássio no impulso nervoso. Então, eu tenho para os dois aqui, ó, a principal diferença. Então, os dois estão envolvidos no transmissão de impulso nervoso, os dois estão envolvidos no equilíbrio hídrico, só que o potássio ele vai participar lá do metabolismo do glicogênio, coisa que o sódio não faz, tá bom? E por último, o iodo. Por que eu destaco o iodo para vocês? Porque a gente aprendeu, quer dizer, não foi eu que falei disso para vocês, Circo Giba. Vocês viram, não, a fisiologia humana foi comigo. A fisiologia humana foi comigo, se não me engano. E aí a gente viu lá os hormônios da tireoide, tireoide, né? O famoso T3 e T4. T3 e T4 são hormônios dependentes de iodo, né? Se eu não tenho iodo, eu não tenho boa função de T3 e T4. E o que o T3 e o T4 são? Né? T3 e T4 são hormônios metabólicos, né? Olha lá, hormônios metabólicos. Eles estão diretamente envolvidos nos processos de metabolismo, podendo causar o hiper e o hipotiroidismo. Aí eu vou ter características diferentes de um para o outro, né? Hiper, muita produção de T3 e T4, tiroide está grande, metabolismo acelera. Hipo, pouca produção de T3 e T4, tiroide está pequena e desacelera. Tá? Lembrem disso, o bócio endêmico ele pode se manifestar com o aumento da glândula tiroide, tá bom? E aí a gente terminou, pessoal. Essa foi uma revisão, deixa eu descartar aqui, bem rápida, tá?
de substâncias inorgânicas, tá bom? Agora é 11h22, a gente vai até 11h50, né? Então, vocês vão fazer 2 exercíciozinhos que eu vou mandar aqui para vocês, e aí a gente volta com substâncias inorgânicas, tá? Deixa eu só selecionar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui, ó. Esses exercícios estão na apostila de vocês, mas para quem não tem apostila, eu acredito que a galera da revisão não tem apostila, né? Então eu vou espelhar eles aqui na tela, tá? Aí vocês conseguem fazer eles de boas. Deixa eu só botar aqui, ó. Aqui. Deixa eu botar no modo tela cheia, né? Que daí vocês conseguem ver com melhor facilidade, tá? Deixa eu só tirar aqui porque tá bem na... Opa. Tá, vou ter que diminuir um pouquinho aqui. Não sei se vai ficar nítido para vocês. Qualquer coisa, eu desço aqui. Então, vamos ver se vocês conseguem ver o que eu estou apresentando aí. Peraí. Agora? Está aparecendo para vocês? Sim? Sim. Sim. Então, vocês podem fazer o exercício 2 e o exercício 3. Ah, mas eu já fiz. Mas vamos ver o que tu lembra agora, então. Tá? O 2 e o 3. Façam rapidinho. Eu vou pegar um pouquinho d'água, porque tá muito calor. Não vale consultar o livro, né, pessoal?
Deu, pessoal? Responda no chat aí para mim qual é a resposta. Ó, a Gia e o Gustavo colocaram E. Tá, E para qual? Pro 2 e pro 3? Dos dois E? Tem que botar ali qual. Ah, esse é tal e esse é tal. Botem para mim aí. Ó, a 2 é E. A 1 é E. A 1, Gi, bota 2 e 3, que é melhor, né? Dois E, tá. E a 3? Deixa eu baixar agora a 3 ali para vocês. Façam a 3 aí. Eu só vou rapidinho ali ver o feijão que eu botei para cozinhar mais cedo, tá? Um minuto. E aí, fizeram já 3? 3, o Gu acho que é C. Só tá a Gi e o Gustavo, né? Ó a Laura lá, ó. 2E, 3C. Começou para os Maria vai com as outras ou não? Acho que não, né? São bons alunos. Gi, Gu, Laura, as Gis, né? Todo mundo, na verdade. Cada um tem seus méritos. Tá aí o resto, pessoal. Cadê? A Uana. A Gi Carvalho. A Gi Carvalho saiu, acho, né? Não, tá aqui, ó. Tá aí, Gi, vamos lá. Tá aí, cadê tuas respostas? Não tô aqui. Eu acho que a 3 é B. Ah, você tem que... Bota ali, então, o que tu acha? A 2 e a 3. Responde no chat ali pra mim. Tem 14 pessoas na sala. E tem 4 ou 5 que responderam. Ó, 2E, 3B. Vamos ali, então. Deixa eu voltar lá para a questão. Vamos começar pela 2 aqui, que a maioria marcou aí, né? Na natureza, há um constante ciclo de elementos e compostos químicos que se passam dos seres vivos para o ambiente e deixam os seres vivos. É aquela coisa, natureza, nada se cria, se perde, tudo se transforma, né? O ciclo da transformação da matéria, tá? Com relação ao cálcio e ao seu ciclo, é falso afirmar que nos seres vivos o cálcio se apresenta sob a forma de carbonatos e fosfatos. Cara, ele apresenta sobre as formas de carbonatos e fosfatos, então isso é verdadeiro. Com a morte dos animais que possuem esse elemento em sua constituição e com a decomposição das estruturas deles, os sais de cálcio se dissolvem na água e no solo também, tá? São solúveis em água, senão até não teriam como eles ser transportados no nosso sangue, por exemplo. Os sais de cálcio são encontrados na organização do corpo de esponjas e corais. E isso é verdadeiro, pessoal, tá? Eles têm não chega a ser um esqueleto, óbvio, né?
Mas eles têm lá hidróxido de cálcio no sangue, né? Sais de cálcio, na verdade. Não é o hidróxido, pessoal. O cálcio integra as conchas de moluscos e esqueletos de vertebrados. Também. Ele é um elemento químico importante na construção das moléculas orgânicas, como as proteínas e lipídios. Não, né? Eu não tenho cálcio em proteína e lipídio. Tá? Eu não tenho cálcio em proteína e lipídio. Proteína eu tenho aminoácidos e lipídio eu tenho ácidos graxos. Tá? Então, essa aqui, sorry, não tem, eu não sei se a A é ou não é, eu não sei se a B é ou não é, eu não sei se a C ou a D são ou não são. O que eu sei é que não pode ser a E. Então, essa é uma questão que te traz 1, 2, 3, 4 coisas de informação. Mas apenas sabendo disso daqui, ó, tu acerta ela, tá? Essa 3 aqui é mais chatinha mesmo, tá? A maioria marcou C, né? Vamos lá. Os adubos inorgânicos industrializados, conhecidos pela sigla NPK, né, contém sais de 3 elementos químicos, nitrogênio, fósforo e potássio. Qual dos alternativos indica a principal razão pelas quais esses elementos são indispensáveis à vida de uma planta? A gente não fala muito em plantas, né? Mas vamos lá. Nitrogênio é constituinte de ácidos nucleicos e proteínas? Sim, de todos os seres vivos, tá? Potássio é constituinte de ácidos nucleicos, glicídios e proteínas? Não. Eu não tenho potássio nos ácidos nucleicos, né? Eu tenho o fósforo, que, apesar de ter P, né, a sigla é P, e o potássio, a sigla é Na, né? Então, talvez... não, Na é sódio, potássio é K, desculpa, tá? Potássio é K, tá lá ele, o K. O P é o fósforo, né? Mas ele trocou aqui, ó. O nitrogênio é constituído dos ácidos nucleicos e proteínas? Sim. Fósforo é constituído dos ácidos nucleicos e proteínas? Também. Mas o potássio não é constituinte de ácido nucleico, tá? Nem glicídio. Nitrogênio atua no equilíbrio osmótico e na permeabilidade celular. Cara, o nitrogênio, o sódio e o potássio fazem isso, né? O nitrogênio, o N, ele não vai atuar diretamente nisso, tá? Fósforo é constituído de ácido nucleico? Sim. Potássio atua no equilíbrio osmótico e permeabilidade celular? Sim. Tá? Mas aqui o nitrogênio está falso. Vamos pular C, né? Não, desculpa. Vamos pular C, que é a responsável pelo marcou. Nitrogênio é um constituinte de ácidos nucleicos? Sim. Né? Lá no nitrogênio, lá nos ácidos nucleicos, eu vou pegar as bases nitrogenadas, tá? E na proteína eu tenho o aminoácido, que tem o grupamento amina, né? Então, sim. Fósforo é constituinte de ácidos nucleicos? Sim. Potássio, aqui no equilíbrio osmótico e na permeabilidade celular. Aqui, ó, é a resposta certa da questão, né? Tá? É a resposta certa da questão. Eu tô lendo a C. Mas vamos ver por que é D e a E está errada. Nitrogênio é constituído de ácido nucleico. Não temos em glicídios, tá? Mas temos em proteínas. Então aqui é o glicídio que está errado. Fósforo atua no equilíbrio osmótico e a permeabilidade celular. Não, o fósforo não tem essa função. Potássio é constituinte de proteína? Não tem. Então aqui tem que estar quase tudo errado. E é constituinte de glicídio? Nitrogênio em glicídio? Não. Em açúcar, deixa eu ver até. Não lembro, mas acho que não. Quase com certeza não, tá? Fósforo é constituinte de ácidos nucleicos e proteínas. O fósforo tem ácido nucleico, mas não tem proteína, tá? Potássio atua no equilíbrio osmótico e permeabilidade celular. Aí o potássio, sim. Resposta letra C. Essa aqui é bem mais difícil, né? Fulvestre lá, tá? Bom, para quem tem o livro, pode fazer todas as questões de bioquímica, né? Vamos agora revisar, pessoal, a parte das biomoléculas, tá? Que a gente vai falar, vou começar com carboidratos e proteínas, que são as mais importantes, tá bom? Deixa eu ver que hora é agora. 37, vai até 50, né? Dá para fazer uma revisãozinha legal. Deixa eu só interromper aqui minha... Opa. E procurar aqui, que eu não lembro onde é que tá. Achei. Carboidratos e lipídios. Ou será que melhor deixar a proteína por enquanto? Não, carboidrato e lipídio dá para fazer rapidinho. Me digam aí se está aparecendo em modo tela cheia para vocês a partir de agora. Está aparecendo?
Tá. Beleza, Gu, valeu. Alguém falou no áudio e o Gu respondeu ali no chat. Beleza. Caras, o que eu tenho que saber sobre carboidratos e lipídios? Bom, a constituição, onde eu emprego, como é que eu classifico, tá? E por aí vai. Carboidrato é bem mais de boa. Vamos lá. Bom, os carboidratos, que são os açúcares, podem ser chamados de sacarídeos ou glicídios. Então, tanto faz chamar de carboidrato, sacarídeo, glicídio, ou ainda, em alguns casos, mas bem raro, né? Hidratos de carbono. Hidrato de carbono é só ler ao contrário, carboidrato. Hidrato, carbo, né? Carboidrato, hidrato, carbo. Então, hidrato de carbono ou carboidrato acaba sendo a mesma coisa, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Deixa eu voltar ali para a apresentação de vocês. Então, né, conhecidos como açúcares, glicídios ou hidratos de carbono, vão ter função estrutural e principalmente energética, tá? Então, quando a gente pensa na função, né, de carboidrato, eu quero que vocês destaquem aqui, ó. Opa. Principalmente fonte de energia imediata, tá? Fonte imediata de energia. Deixa eu aqui. Não ficou legal. É que eu não estou acostumado a escrever, não. Eu estou com a mesa digitalizadora aqui, mas escrever reto para mim é uma grande dificuldade. Tá? Mas eu vou tentar melhorar isso. Então, ó, fontes imediatas de energia. Deixa eu botar aqui. E principalmente nas estruturas celulares. Ficou uma bosta. Apagar toda a tinta. Agora eu vou conseguir. Fonte imediata de energia. Tá, desisto. Desisto. Vou só sublinhar aqui mais fácil. Ó, fonte imediata de energia e estrutura da célula. A gente vai ver cada uma dessas duas funções, tá? A fórmula química vai ser CN, né, ou X, água, Y, sei lá quanto. Então, para cada número de carbonos, eu vou ter um número associado de água. É mais ou menos assim. Por isso que em alguns casos chamam de hidrocarbonetos, né, ou hidratos de carbono. Pode ter outros grupos químicos, como fósforo e enxofre, tá? Pode ter. E a gente vai separar eles, vamos classificar eles de acordo com, primeiro, né, a primeira coisa, primeira classificação, número de carbonos, tá? E a gente só vai falar dos que tem 5, que são as pentoses, e dos que tem 6, que são as hexoses. Só isso. Depois, a quantidade de monômeros. Então, a segunda coisa, nós vamos separar eles em monossacarídeos, que obviamente é um só, disacarídeos, que são 2. Eu não vou falar dos oligo, que são os poucos, mas vou falar dos poli, tá? Ó, dos poli, que são vários, tá? Vou falar desses 3. E aqui eu trouxe para vocês, porque às vezes a gente pensa assim, carboidrato, tem que cortar o carboidrato. Aí tu não come mais massa, nem arroz, nem grãos, em via de regra, né? Nem pães. Mas tu esquece que tem um monte de fruta e verdura que tem carboidrato, que são carboidrato puro, tá? O suco de laranja é extremamente calórico. Eu adoro um suquinho de laranja que tem no Zafari, que é o Naturale. Cara, um copo daquele suquinho é a mesma coisa que comer um pão de cacetinho, tá? Pra vocês terem uma ideia de relação aí. Então, cerveja também, né? Cerveja tem o açúcar do cereal lá, a gente vai falar dele mais pra frente. Então, tomar uma latinha de cerveja é a mesma coisa que comer um cacetinho. Então, pra quem é os pinguços de plantão, saibam por que vocês têm essa pancinha, né? De sei lá o que, de vermes. Eu tenho, tá? Então não vou falar, mas o meu não é da bebida, eu é da comida, porque eu adoro comer. Então, a barriga, normalmente, da gente, o excesso de carboidrato vai virar gordura visceral, tá? Vai acumular em gordura visceral. Mas só para que vocês saibam, frutas e verduras, legumes, raízes também tem carboidrato em bastante quantidade. Claro que, entre optar por comer carboidratos de origem vegetal e carboidratos farináceos industrializados, sempre os carboidratos de origem vegetal. Quer dizer, todo carboidrato de origem vegetal, tá? Vai. Mas aqui eu tô tendo processamento, né? Para fazer pão eu tenho processamento, para fazer massa eu tenho processamento. O arroz, de uma certa forma, tem um processamento, né? E por aí vai, tá?
Vamos lá, então, existem os de 2, os de 3, os de 4, mas a gente vai falar só nos de 5 e nos de 6. Quem são os de 5? Eu vou deixar para aprofundar ele mais para frente, que é a ribose do RNA e a desoxirribose do DNA, tá? A gente vai falar de DNA e RNA mais para frente, quando eu for falar de ácidos nucleicos. Por enquanto, eu vou falar de 3 caras. A manose a gente vai substituir pelo açúcar mais famoso do mundo, que é a glicose, tá? Eu vou falar para vocês, então, da glicose, da galactose, que é o do leite, e da frutose, que é o da fruta. E aí, quando eles se associam, formando os dias poli, tá bom? Então, eu só vou falar na aula de hoje desses caras aqui, ó. Mas e as pentoses, Sor? Vou deixar para DNA e RNA, tá bom? Então, olha só, o que eu tenho lá? 2 glicoses se ligando, olha lá a síntese por desidratação que a gente tinha falado ali, ó. Desse processo sai a água e forma a maltose. Então, um monossacarídeo mais um monossacarídeo forma um disacarídeo. A maltose, portanto, ela é um disacarídeo. Para quem não lembra, ela é um disacarídeo dos cereais, né? Para quem toma cerveja, tem lá o malto, né, da cerveja, tá? Então, é o disacarídeo presente nos cereais, tá bom? Não esqueçam disso. É sempre a glicose mais alguém. Aqui eu tenho glicose mais glicose, formando disacarídeo e maltose dos cereais. Aqui eu tenho glicose mais frutose, formando disacarídeo sacarose. Só quem é a sacarose mesmo? Cara, a sacarose é a famosa, é o famoso, melhor dizendo, açúcar de cozinha. Açúcar de cozinha. Tá? É o famoso açúcar da cana de açúcar. Tá? E tem mais um ainda que não está aqui, né? Que é o açúcar do leite, que é uma glicose mais uma galactose, que vai formar a lactose, que é o açúcar do leite e derivados, tá? Então, ó, glicose mais glicose, ó, glicose mais glicose, maltose, açúcar do cereal. Glicose mais galactose, lactose, açúcar do leite. Glicose mais frutose, sacarose, açúcar da cana, tá? Vocês são obrigados a saber desses textos aí. Obrigados, beleza? Tá, Sori, os poli. Os poli vai ser basicamente várias glicoses ligadas umas às outras. Várias que eu tô dizendo é mais de 20, 50, 200, 1000, tá? Que são, a gente vai falar de 4. Eu vou falar para vocês da celulose, do amido, do glicogênio, e tem uma que não tá faltando no livro de vocês, que é a quitina, tá? A minha prima do interior, a Cristina, não, eu disse quitina, seu imbecil, né? Quitina, tá? Só, quem é a celulose? Olha lá, 1, 2, 3, 4, várias, quem sabe muitas celuloses ligadas umas às outras. Desculpa, muitas glicoses ligadas umas às outras. E olha que doido, a celulose, que tá aqui, ó, ela é um polissacarídeo estrutural presente na parede celular das plantas. Parede celular das plantas. Tá? Deixa eu apagar aqui a quitina, que ela está nos atrapalhando. Tá bom? A celulose, parede celular das plantas. Beleza. Daí ela tem essa disposição linear aqui, né? As fibras são organizadas, ó. Uma coisa sobre todos os polissacarídeos, tá? Vamos fazer uma observaçãozinha aqui embaixo, ó. Observaçãozinha. Vou botar aqui, ó. UBS. Os polissacarídeos são insolúveis. Deixa eu botar mais para cá. Insolúveis. Ou seja, eles não se solubilizam na água. Por isso que eles são usados para estrutura, para reserva. Diferentemente da glicose, né? Pega um pouquinho de açúcar, larga na água e mexe, se dissolveu. Agora pega um grão de amido, larga na água, cara, tu vai ter que ou esquentar ou dar muita energia para ele se dissolver, porque sozinho não se dissolve, né?
É o lance de fazer a polenta. A polenta é um amido de milho. Larga a polenta na água fria, tu não vai conseguir dissolver, vai ficar grânulos de amido lá. Agora tem que esquentar e mexer, e ainda assim fica uma pasta, né? Não fica um líquido, não vai ficar um caldo, vai ficar uma pasta, tá bom? Porque não são solúveis em água. Beleza? Tá. Então, estrutural, a gente tem a celulose. A gente tem um outro estrutural, que não tem espaço aqui, mas é a quitina, tá? O que eu quero? Deixa eu ver onde é que eu vou botar. Vou botar, deixa eu só tirar aqui, botar aqui em cima. A quitina, tá? Quitina. Sora, aonde que eu tenho a quitina? A quitina é um polissacarídeo também, estrutural, na parede celular dos fungos e exoesqueleto dos artrópodes. Exoesqueleto dos artrópodes. Tá? É aí que eu tenho. Tá, esses são os dois polissacarídeos estruturais. A celulose, polissacarídeo estrutural da parede celular vegetal, e a quitina, polissacarídeo estrutural da parede celular de fungos e exoesqueleto de artrópodes. Esses são os estruturais. Agora eu tenho os dois de reserva, que é o amido e o glicogênio. Amido é o polissacarídeo de reserva de plantas e algumas algas. E o glicogênio de animais e fungos, tá? Aqui o livro traz para vocês a estrutura, ó. Por isso que isso aqui é usado como estrutura, porque olha o arranjo, né, bem alinhadinho. Isso aqui é usado como reserva, porque não é tão alinhado, ó. O glicogênio também, ó, não é tão alinhado, tá bom? Então, de açúcares, gurizada, era isso. Deixa eu ver que hora é. Ah, já é 50. Amanhã, a gente vê, amanhã, gorduras, que são os lipídios, vitaminas, DNA, RNA, e eu não sei se a gente consegue ver proteína, porque tem enzima dentro de proteína, e proteína é bem importante. Ou a gente começa por proteína, a gente decide amanhã. Não, vamos começar por gordura, tá bom? Beijo no coração de vocês, amo todos vocês. Muito obrigado pela participação daqueles que tiveram presente na aula hoje, e nos vemos amanhã. Dê um tchau pro senhor aí, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Gu! Olá, pessoal. Bom dia. Vocês podem me dizer se o barulho do ventilador está incomodando? Porque às vezes ele bate no microfone, só para eu saber se eu preciso desligar ele ou não. Bom dia.